Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje o assunto da aula, continuando o nosso assunto população e geografia. E na aula passada nós vimos população absoluta, população relativa, que países são mais populosos, alguns outros menos populosos e por que isso acontece. Eu destaquei no finalzinho da aula, pessoal, que essa distribuição da população no mundo, ela não é igual a locais mais densamente povoados, com mais gente habitando naquelas regiões, cidades mais populosas e áreas vazias, tá bom? Eu finalizei a aula falando sobre isso. Então, a aula de hoje nós vamos tratar inicialmente o porquê que existem esses vazios e porquê que existem esses adensamentos populacionais, né? Aqui muita gente, aqui pouca gente, vamos dizer assim. São 3 pontos que eu vou destacar, pessoal. Mostrar o mapa, observem aí esse mapa, pessoal. As cores mais fortes mostram para vocês locais onde há mais pessoas habitando, há muita gente morando nessas regiões. E as áreas mais claras, é só você observar aí a legenda, pessoal. Interprete aí a legenda que você vai chegar a essa mesma conclusão. Você vai observar que o extremo de vazio populacional é a Antártida e lá em cima, pessoal, nós temos também a Groenlândia, né? A Groenlândia também bem amarelo claro, mas mesmo na parte continental também, pessoal, nas partes mais centrais do mapa mundi, nós observamos também algumas áreas que são vazios populacionais. E por que há esses locais mais povoados e há esses locais menos povoados? Bem, a primeira explicação que é apresentada aqui, as áreas de ocupação mais antigas são em geral mais densamente povoadas que as de ocupação mais recentes. Quais são as mais antigas que tem aí, pessoal? Região da China e da Índia. A cultura chinesa, a cultura hindu, né, pessoal? Então, são culturas ou civilizações milenares. Segunda razão, regiões mais industrializadas e desenvolvidas do planeta. Outros locais que também têm muita habitação, pessoal, eles geralmente são regiões de países desenvolvidos ou regiões muito industrializadas. Observem o mapa aí novamente. Nós temos a parte central da Europa e nós temos também a região nordeste dos Estados Unidos, tem também o Japão, ok? Terceiro aspecto, pessoal, agora em relação aos vazios populacionais. Eu falei dos locais mais povoados e agora os locais de vazios populacionais, pessoal. Por que eles ocorrem? Porque geralmente, pessoal, são regiões de características extremas, como por exemplo as zonas polares, são extremamente geladas, então elas impossibilitam qualquer tipo de povoamento normal como as demais regiões de climas mais equilibrados, né, pessoal? Claro que lá existem cientistas fazendo pesquisas, fazendo estudos, mas não vai ter uma grande cidade, um grande povoamento e tal. E as regiões desérticas também, né, pessoal? Desertos áridos, como o Saara, o norte da África. São 2 tipos de deserto: deserto de gelo e desertos áridos, de areia. Okay? Na sequência, nós temos aí um recorte, um outro vídeo que eu já havia gravado, em que eu vou explicar, pessoal, o que é explosão demográfica, por que isso ocorreu aqui no Brasil a partir da década de 30 e de 40, tá bom? Depois a gente volta. O primeiro conceito que a gente precisa identificar, pessoal, e analisar direitinho é a explosão demográfica. Eu vou falar um pouco rápido, pessoal, porque o nosso tempo, lembrando, ele é resumido. Então, explosão demográfica é quando ocorre, pessoal, um crescimento muito grande da população em determinada área, região, cidade, país, enfim. No caso do Brasil, isso ocorreu a partir da década de 30 e década de 40. Nessa faixa aí, pessoal, ocorreram algumas ações do Estado que modificaram o comportamento do crescimento populacional. Mas daqui a pouco a gente vai abordar isso mais precisamente. Por enquanto, só falando da explosão demográfica, eu trouxe um exemplo de uma matéria aí da super interessante da editora Abril. O trecho dessa matéria diz assim: São Paulo terá deixado de ser uma acanhada cidade de 240 mil almas em 1900 para ascender à condição de segundo maior centro urbano do planeta, com 24 milhões de habitantes, o que representa um crescimento de colossais 9.900%.
e São Paulo é só um entre dezenas de casos de igual porte. Então é só para vocês terem noção do que é explosão demográfica, é um crescimento muito absurdo da população. Seguindo, pessoal, quais são as causas dessa explosão demográfica no caso brasileiro? Eu vou explicar rapidamente. A partir da década de 30 e 40, a área de saúde no Brasil, né, principalmente o Ministério da Saúde, começou a desenvolver programas para combate de epidemias e ocorreram, no caso, avanços em assistência médica e hospitalar exatamente para combater essas epidemias. Houve melhoria, então, nos sistemas de saúde. E o que aconteceu, então, pessoal? As pessoas de mais idade começaram, então, a viver mais. Melhoras na expectativa de vida, enquanto que a natalidade se mantém. Isso quer dizer, as pessoas idosas passam a viver mais por ter mais assistência médica e hospitalar, enquanto que as taxas de natalidade, o número de nascimentos, continuou crescendo. Então a taxa de crescimento vegetativo, no caso do país, houve uma explosão. Por quê? Continua nascendo muito e as pessoas que morriam a certa idade agora estão vivendo mais. Então a população explodiu em crescimento populacional. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí o que é a explosão demográfica. Espero que vocês tenham entendido. Mas agora nós vamos para a queda da taxa de natalidade do crescimento natural, a partir da página 93. Só que é outro recortezinho, gente. Eu vou explicar a partir desse outro recorte por que no Brasil, a partir da década de 70, a explosão demográfica ela ocorreu lá em 30, 40, década de 30, década de 1940. A qualidade de vida dos idosos melhorou, eles passaram a viver mais, já expliquei, né? Agora em 1970, pessoal, vai haver uma outra mudança que vai alterar a outra taxa, que é a taxa de natalidade. Na década de 30 e 40 foi alterada a taxa de mortalidade dos idosos. Agora na década de 70 vai ser alterada a taxa de natalidade. As mulheres é que vão passar a se comportar diferente, né? Repensar essa questão de filhos e tal, e eu vou explicar por quê. Ocorreu alguma coisa que as mulheres passaram a ter menos filhos. E o que foi, pessoal? Mulheres no mercado de trabalho, a partir da atividade industrial. A indústria passou a observar a mulher como fonte de lucro, poderia pagar menos para as mulheres, então muitos homens foram dispensados, inclusive mulheres foram agregadas no mercado de trabalho, elas passaram a ter carreira profissional, elas passaram a viver nas cidades, passaram a estudar talvez também um pouco mais, e nisso tudo a taxa de natalidade vai caindo, porque essas mulheres começam a ter outras perspectivas e não apenas estar numa casa para ter filhos e etc, né? Outra ação, no caso agora do governo, foi o planejamento familiar desenvolvido pelo Estado, pessoal, através de campanhas de distribuição e conscientização do uso dos métodos contraceptivos, preservativos, pílulas anticoncepcionais, etc, tá bom? Nesse caso, o crescimento natural do país passou a cair. Temos um exemplo aí em 1950, a taxa de crescimento ao ano do Brasil era de 3,6% ao ano em 1950, e em 2010 isso caiu para menos de 1%. E é isso aí, pessoal, né? Vocês viram aí esse recortezinho que eu fiz a partir de uma outra aula que eu havia já gravado, né, pessoal? Mas na próxima aula nós vamos estudar as teorias demográficas, tá bom? Fiquem aí com nossas atividadezinhas e até a próxima.